Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula bíblica do curso A Igreja Bíblica. Aqui é o Cides e vou procurar ajudar aqui na explicação, no entendimento da lição. E o tema dessa vez, lição 3, o início da Igreja Bíblica. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, revela com clareza, com precisão, quando a Igreja do Senhor iniciou. Ela só tem um início, ela é a única igreja fundada por Jesus. Jesus não fundou 2, 3, 4, 5, 20 igrejas, ele fundou apenas uma. E essa é a igreja que estamos estudando, que está revelada nas palavras de Deus, na palavra de Deus, na Bíblia. Então, temos aqui a introdução, lembrando um pouco o que estudamos, na última lição. O tema foi a igreja planificada. Nós vimos as passagens que eu não vou citar aqui, que já estudamos, mas pode relembrar: Isaías capítulo 2, 2 a 3, Joel também capítulo 2, 28 a 29 e Daniel também capítulo 2, versículo 44, são as principais profecias sobre o início da igreja, o início do reino de Deus, E seria estabelecido nos últimos dias. Importante entender que esses últimos dias não são os últimos dias do fim do mundo, os últimos tempos, são os últimos dias da era judaica. A profecia foi feita na era judaica, mosaica, de Moisés. Então, seriam os últimos dias dessa era. E foi exatamente assim. E foi em Jerusalém, a cidade de Jerusalém, conforme citada em Isaías e também em Joel, quando da chegada do Espírito Santo. Então, a profecia sobre a igreja, sobre o reino, também marcava a profecia da vinda do Espírito Santo, que estaria então disponível para toda a carne, como foi citado em Joel. E também foi citado nas profecias que todas as nações afluiriam ao reino, e o qual existiria para sempre. Essas profecias se cumprem com exatidão, porque nós vamos ver aqui nessa lição que no início da igreja bíblica, todas as nações, de certa forma, estavam presentes. Então, no Novo Testamento, nós sabemos bem que Jesus prometeu edificar a sua igreja, não é isso? Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus diz: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Marcos capítulo 9, versículo 1, Jesus inclusive disse que algumas pessoas dali estariam presentes, não morreriam, quando visse o reino chegar com poder. Em Lucas 24, depois já da ressurreição, Jesus aparece a discípulos que estavam meio desanimados, pensando que tudo tinha dado errado. Jesus vai aparecer a eles e vai dizer que era necessário que acontecesse, que o Filho do Homem fosse morto, mas ele disse que eles fossem para Jerusalém e que a mensagem seria pregada com arrependimento. Essa viria com poder, e veio com o poder do Espírito Santo, e a mensagem de arrependimento que Pedro pregou. E a remissão dos pecados e a vida eterna seriam pregados em nome de Cristo entre todas as nações. Você lê o livro de Atos, capítulo 2, você vê tudo isso aqui. Então não tem como querer jogar essas coisas para outra época. Tudo se cumpre com precisão. Jesus nasceu no tempo previsto, conforme as profecias, cumpriu seu plano com exatidão e o seu reino foi estabelecido, porque jamais Deus iria fazer uma profecia que não se cumprisse. Isso não faz o menor sentido. É isso. Então estamos estudando aqui o cumprimento da profecia do estabelecimento do reino, que também é o início da igreja, não é isso? Sabemos que a igreja não começou antes da morte de Jesus. Por quê? Porque ele usou verbos no tempo futuro para descrevê-la. Lembra? Essa passagem de Mateus: edificarei, Jesus disse, sobre essa pedra edificarei, ou seja, futuro. Não estava edificada a igreja. Então não havia a igreja ainda. Então a pessoa vai dizer: mas peraí, mas não tinha Jesus, não tinha o povo, os discípulos, os seguidores? Sim, eram judeus. Jesus veio para o seu povo, os judeus, e Jesus fez discípulos. Jesus chamou pessoas, fez os apóstolos, mas foi toda uma preparação para o estabelecimento do reino. Mas não havia igreja. O que é que havia então? Havia a nação de Israel. Havia a nação de Israel, a qual Jesus veio, cumprindo a profecia, para trazer a salvação para Israel. E a salvação vai ser dada a Israel. A mensagem vai ser pregada para Israel lá em Jerusalém. Israel vai ter toda a oportunidade, e teve,
de fazer parte do reino e fizeram, né? Houve conversões, né? Agora, por que todos não entraram no reino, não se converteram? Porque é uma mensagem de arrependimento, a mensagem do evangelho é para quem crê, né? E tinha judeus que não creram, né? Tinha judeus que não creram, então por isso não fizeram parte do reino. Bem, ao abrirmos o livro de Atos, descobriremos então que nesses capítulos, agora, quando se refere à igreja e ao reino, passa a usar o tempo passado, né? Há uma mudança aí. Antes era futuro, lembra? Jesus falou, eu ficarei. Mas agora, quando você está lendo o livro de Atos, o tempo agora é passado. Então vamos ler essas passagens. Primeiramente, Atos, capítulo 2, versículo 47, vai dizer: louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então as pessoas estavam sendo salvas, né? Capítulo 5, versículo 11, vai dizer: e sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos quanto ouviram a notícia desse acontecimento. Então aqui já se refere à igreja. Então a igreja já está presente. Capítulo 8, versículo 1, vai dizer: naquele dia houve grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, né? Então a igreja está presente, né? A igreja está presente já nesses textos. Capítulo 8, versículo 12: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus. Então veja, Filipe já evangelizava, os evangelizava, né? É um tempo passado, mas mostrando que as coisas estavam acontecendo, né? E por último, Colossenses. É muito importante essa passagem de Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 13, que vai dizer: ele nos libertou, tá vendo? Tempo passado, ele nos libertou. Então Paulo está escrevendo para os Colossenses, que já eram cristãos, e está dizendo o que Jesus fez com eles: os libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos transportou. Então, tempo passado e tempo presente, né? Temos aqui nessas passagens. Então a igreja estava presente. Então, entre a promessa de Jesus, edificarei, e ler Atos, o tempo passado e presente, então foi edificada a igreja, não é isso? Então Jesus ressuscitado vai se reunir com os apóstolos, ele vai aparecer muitas vezes diante dos apóstolos e vai lhe dar todas as instruções, dizendo para eles irem para Jerusalém, e lá eles receberiam poder e o reino iria iniciar. Eles não entendiam bem como seriam as coisas, eles eram totalmente dependentes da palavra de Deus, vinda através de Jesus na sua ressurreição, né? Então, depois da sua ressurreição, Jesus apareceu aos apóstolos e a outros discípulos durante um período de 40 dias, instruindo-os sobre todas as coisas que pertenceriam ao reino de Deus. Atos capítulo 1, versículo 3. O que é que ele ordenou a eles? Que eles esperassem em Jerusalém o cumprimento da promessa do Pai. Então, a que se refere isso? Aquelas profecias que nós vimos, né? De Isaías, de Daniel. Então, Jesus diz: esperem lá, porque essa promessa que Deus fez do derramamento do Espírito, do estabelecimento do reino, todas as nações, a mensagem, tudo isso seria cumprido. E Jesus disse também que eles seriam imersos no Espírito Santo. Seriam, de certa forma, batizados dentro, ou seja, eles ficariam cheios do Espírito Santo dentro de poucos dias, né? Então nós temos aqui, por exemplo, essa passagem na íntegra no livro de Atos. Se você estiver com a Bíblia aí, você pode acompanhar também, né? Atos capítulo 1, versículo 4 a 5. Ele vai dizer: e comendo com eles, aqui já depois da ressurreição de Jesus, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Eu estou lendo na linguagem revista e atualizada de Almeida. Não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas
vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, Jesus falou para eles que eles seriam imersos no Espírito Santo. Isso cumpre, claro, né, a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, como nós vimos, né, que diz que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, né? Vamos ler a passagem de Joel. Deixa eu encontrar aqui a passagem de Joel. Aqui, Joel, capítulo 2, versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visão. Então, o Espírito seria derramado, né? Entenda essa profecia aqui, sobre toda a carne que aceitasse a mensagem. Porque se não fosse assim, todos em Jerusalém iriam receber o Espírito Santo. Claro que isso não aconteceu. Tinha pessoas lá incrédulas, não creram, né? Toda a carne dos que crescem, né? Dos que crescem. E além disso, Jesus prometeu que os apóstolos seriam as suas testemunhas, anunciando o Evangelho. Primeiro em Jerusalém, porque está começando em Jerusalém, né? O reino vai ser estabelecido, a igreja começou de Jerusalém, conforme as profecias. Posteriormente na Judéia, que é toda a região, né? Toda a região que circunda Jerusalém, aquela região é da Judéia, e Samaria, que é toda aquela região onde Jesus andou, né? Israel, e no mundo inteiro, né? Então essa mensagem não ficaria restrita a Israel. Era para de Israel ela ser espalhada para o mundo inteiro. Agora começando por Israel, né? Então, isso é Atos capítulo 1, versículo 8, né? E cumprindo também a profecia de Isaías, capítulo 2, versículo 3, né? Vamos ler aqui Isaías, capítulo 2. Isaías, capítulo 2, versículo 3, vai dizer: Irão muitas nações e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Olha aí, todas as nações, Jerusalém. Então, ao terminar essas instruções, né, que Jesus vai dar aos apóstolos, o que é que vai acontecer? Ele vai subir aos céus, não é isso? O Senhor Jesus subiu aos céus, onde assumiu o trono. Então, o rei consagrado agora senta no trono, ao lado de Deus, e continua o seu trabalho de salvar os homens, como nosso único intercessor, único mediador. Então Jesus reina, Jesus é rei, está sentado no trono, só que não seria o trono de Jerusalém. Esse foi o ponto que os judeus, né, tiveram que entender, os que creram, e os que não creram ficaram perdidos sem entender, mas esse é o ponto, né? O trono de Jesus, o trono de Davi, não seria mais na terra, seria nos céus, onde ele reina, absoluto, soberano, sobre tudo, sobre todos. Jesus vai vir aqui para estabelecer seu reino? De jeito nenhum. Ele vai vir para levar seu reino, né? Mas ele é o rei sobre toda a terra, tudo está submisso a ele, né? Embora os reis e governantes tenham o seu livre-arbítrio para governar e fazer como quiser, mas a autoridade maior é de Cristo. Todos vão prestar contas a ele, né? Então, vamos ler aqui esses textos que revelam com clareza esses pontos. Vamos primeiro ler Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 20 e 22. Vai dizer: O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então Jesus sentou nos lugares celestiais, está acima de todo reino, o que quer que seja, né? Acima de todo nome, né? Colossenses, né? Vamos para Colossenses, capítulo 1, versículo... Lemos o 13, lembra? Agora vamos ler do 13 até o 20, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, note que o reino está relacionado com a redenção e remissão de pecados. Quando Pedro deu a pregação, ele falou exatamente isso. Este é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis. Sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Porque ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Quem é a cabeça da igreja? Quem é a cabeça do corpo da igreja? É o pastor presidente? É o Papa? É o dirigente da igreja? De modo nenhum. É Jesus. Ele é o cabeça. A igreja só pode ter um cabeça, um líder, que é Jesus. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. 2:5 vai dizer: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Jesus é o único mediador. E por fim, chegamos em Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então Jesus não é um anjo. Jesus se tornou muito superior aos anjos, né? E está sentado à destra de Deus. Então, a partir daí nós vamos ter então o Evangelho anunciado, não é isso? O Evangelho anunciado. Vamos continuar na nossa próxima videoaula. Vou dar uma pausa aqui e na nossa próxima aula nós continuamos. Agora vamos ver como o Evangelho foi anunciado lá em Jerusalém naquele dia, como foi que isso aconteceu, como foi que essas profecias foram cumpridas.